Livro O Pequeno Tratado da Pedagogia. Capítulo 7. As sanções. Serão necessárias as sanções? Dever-se-ão estimular as boas ações da criança com recompensas e castigar os erros de conduta com punições? Eis uma questão que teria parecido não somente ociosa, mas nitidamente absurda para nossos avós. Não tendo seus conceitos sobre a criança sido adulterados por concepções abstratas e ideológicas, eles a consideravam um ser a moldar-se, no qual confundiam-se as boas e as más tendências e que convinha formar por sanções apropriadas. Tal como um jardineiro que, segundo as necessidades da árvore, corta-lhe os galhos inúteis ou cerca-a dos adubos adequados. Hoje em dia, tudo mudou. Alguns pedagogos pretendem ter descoberto que as sanções não têm outras consequências senão deformar a consciência e desvirtuar o caráter. Julgam que a perfeição moral exige que o bem seja praticado por si mesmo, sem que a esperança de uma recompensa ou o temor de um castigo venham desnaturar a beleza dos sentimentos espontâneos. Spencer, por seus princípios sobre as sanções naturais, havia aberto o caminho aos partidários desta nova teoria. Para ele, não há a menor necessidade de interferência para reconduzir a criança às normas da vida moral. A natureza encarregar-se-á de sua educação e as consequências positivas ou negativas de seus atos serão suficientes para esclarecê-la a conduta. Surpreende-nos que um espírito tão esclarecido como Spencer não tenha observado que a natureza tende a libertar-se da moralidade e que a prática de atos imorais é, muitas vezes, agradável, ponto e quanto que a de outros, bons em si, exige penosos sacrifícios. Há mentiras e roubos que têm pleno êxito, bem como sentimentos de vingança que nos enchem de contentamento. O egoísmo nato da criança induzi-la frequentemente, a seguir, não as exigências da virtude mas apenas seus apetites, embora em contradição absoluta com a lei moral. Esta é de uma ordem transcendente aos instintos da natureza. Jean-Jacques Rousseau não se contenta em declarar que a natureza é a melhor das educadoras, mas afirma que a criança é naturalmente boa. Na opinião do autor de Emily, se ela não sofresse, no decurso dos primeiros anos, a influência de uma sociedade corrompida, veríamos nela desenvolverem-se as mais elevadas qualidades morais. O problema educacional consiste em arrancá-la de seu ambiente para colocá-la diante da natureza. É evidente que o meio no qual ela evolui é, muitas vezes, corruptor. Eis porque o problema do meio representa um papel de tão grande importância na sua formação moral, embora ele não seja o único responsável de suas más ações. O recém-nascido vem ao mundo com tendências boas e más, por ser o último herdeiro de uma humanidade na qual o bem e o mal misturam-se e confundem-se, por isso que o educador terá de interferir, constantemente, para estimular alguns atos e reprimir outros. Daí, a necessidade das sanções. As sanções físicas. Basta considerar o bebê, durante os primeiros meses de sua evolução, para constatar que ele é sensível ao prazer e à dor. Por conseguinte, é possível incutir-lhe bons hábitos, impondo-lhe sensações agradáveis ou desagradáveis. Isso já é como um começo de sanções. Antes que ele venha a amar o bem por si mesmo e a detestar o mal pelo mal, pouco a pouco formar-se-á nele, graças aos castigos e às recompensas, a convicção de que seus atos acarretam, sempre, consequências felizes ou lamentáveis. O mesmo acontece em relação ao adulto, que se convence de que seus atos devem, finalmente, conduzi-lo à felicidade ou ao infortúnio, qualquer que seja, aliás, seu conceito pessoal do bem e do mal. As sanções têm, pois, naturalmente, por finalidade ajudar o homem a adquirir hábitos morais. O verdadeiro problema não consiste em suprimi-las, mas em aplicá-las com discernimento. Para não se desviar na aplicação das mesmas, importa que as modalidades que os educadores propõem-se sejam definidas e correspondam a um ideal bem nítido. Aliás, o modo de empregá-las dependerá da idade e da índole infantil, dos efeitos que se pretende combater e das qualidades a serem desenvolvidas. A luta contra a guludice exigirá sacrifícios do paladar, a preguiça que se provoque esforços. O progresso moral do educando só é possível na medida em que lhe impusermos sanções, cujo resultado seja vencer as resistências da natureza. Evolução moral das sanções. A primeira e mais elementar das sanções é a que se apresenta sob a forma da obediência. Ora, isto é um sacrifício, desde que contraria os desejos instintivos.
única manifestação da vida moral nos primeiros meses e até nos primeiros anos da infância, ela deverá transformar-se pouco a pouco em hábitos livremente aceitos. Embora estes apresentem-se primeiramente sob o aspecto de um constrangimento ao qual a criança é obrigada a submeter-se, mesmo sem compreender-lhe o sentido, à medida que se desenvolvem suas faculdades superiores, as sanções espiritualizam-se, uma vez que são aceitas pela razão. Pelo coração e pela inteligência, a criança acaba entendendo-lhe a necessidade. É graças à habilidade do educador que a obediência transforma-se pouco a pouco numa ação desejada e aceita. De uma certa maneira, as sanções começam desde o nascimento do ser. Incapaz de compreender o alcance das normas da vida que lhe são impostas, ele debate-se para delas escapar. Porém, a mãe, consciente de suas responsabilidades, resiste a seus caprichos e se, por exemplo, ele não deve mamar, senão em horas determinadas, ela não dará atenção a seus gritos e protestos. Ela impõe-lhe, portanto, contrariedades que são, propriamente falando, penosas sanções. Como a sensibilidade do bebê manifesta-se apenas fisicamente, ela serve-se do prazer e da dor para incutir-lhe bons hábitos. O que significa que as primeiras sanções só podem ser corporais. Só mais tarde o educador poderá apelar para o coração e a inteligência. As sanções só assumirão seu valor moral no dia em que o educando vier a compreender o sentido dos atos que lhe são impostos. A transição das sanções físicas às morais é longa e difícil. Embora as primeiras devam, pouco a pouco, desaparecer em benefício das outras, seria um grave erro julgar que se pode passar bruscamente de umas às outras. Durante anos, haverá mistura com redução progressiva das físicas em proveito das morais. Por isso, o educador esforça-se para atingir a consciência infantil. Não se trata mais de atuar sobre o corpo por meio de sensações agradáveis ou não, mas de suscitar, no educando, o arrependimento diante das más ações e o prazer de esforço diante das qualidades a serem adquiridas. A espiritualização das sanções deve, naturalmente, adaptar-se ao grau do desenvolvimento das faculdades superiores. É por isso que o educador evita castigar sem que a criança compreenda. Deve-se explicar-lhe as razões pelas quais elas são-lhe aplicadas. Mas de um modo tal que não basta uma compreensão para ser capaz de modificar sua conduta. Sua personalidade, mal ou bem orientada, será formada e as tendências instintivas adivinham-se demais para que a simples ideia do bem ou do mal possam ser suficientes para condicionar-lhe as ações. Antes, portanto, de aplicar qualquer medida educativa, deve-se acrescentar, oportunamente, uma sanção que lhe destaque a importância da ação a ser punida. Sem ela, a criança não terá, salvo exceção, a gravidade do erro. A sanção não terá, salvo exceção, a função de evitá-lo no futuro, se não tiver sentido a nocividade do mesmo, graças a uma sanção apropriada. Não é somente pelas luzes da inteligência, mas ainda pelo despertar dos sentimentos, que se deve ensinar ao educando a necessidade das sanções. Desde que ele as aceite livremente, em consequência de sua sensibilidade, o valor da sanção é profundamente espiritualizado. O educando que estiver disposto para aceitar e justificar as sanções. O filho que evitar uma falta com receio de contrariar seus pais e que procurar esforçar-se para satisfazê-los, já atingiu um grau superior de espiritualização das sanções, da mesma forma que quando chora porque sua mãe recusou beijá-lo, está mais próximo da perfeição moral do que quando o faz por ter sido privado de sobremesa. A conquista desinteressada do ideal moral, sem preocupação de orgulho nem de amor próprio, sem levar em consideração castigos ou recompensas, deve ser, sempre, visada, embora, só raramente, seja atingida. Mesmo num grande número de adultos, a moralidade não vai além do receio da lei e da polícia, dos castigos e das recompensas de além-túmulo. Não deixa de ser menos verdadeira, sendo o homem tão obediente, se a criança que obedece com receio de um castigo orienta-se mais seguramente para o bem do que a que recusa obedecer por não recear sanção alguma da parte de seus educadores. Eficácia das sanções. O valor de uma sanção não depende de sua eficácia. E ela só é eficiente quando provoca o arrependimento e a emenda, suscitando o desejo de proceder melhor no futuro. Por isso, não há regras fixas no seu emprego. Ela deve variar de acordo com a idade, o caráter e o desenvolvimento moral de cada um. A finalidade de todas as sanções é auxiliar a criança a compreender o sentido de seus atos, bem como suas consequências morais. Sem esse resultado, elas tornar-se-ão não somente inúteis, mas perigosas.
Os castigos e as privações correm o risco de parecerem uma vingança, exercida pelo mais forte contra o mais fraco, se aquele que os inflige não estiver senhor de si, ou se agir por capricho e paixão. Em vez de encaminharem a consciência à luz e ao arrependimento, despertarão sentimentos de revolta e de ressentimento. Para que as sanções tenham valor, é preciso que elas ajudem a criança a tornar-se mais forte contra os instintos, mais capaz de vontade consciente. O que se recusa a castigar, deixa a criança ao abandono de sua fraqueza e a predispõe a se tornar seu escravo habitual, parecendo ignorar a luta que deve travar contra si mesmo para que se forme na integridade do seu caráter. O educando que sente sentimento de arraigada revolta que se revolta quando castigado com justiça, ou se o fizer, será apenas por uma reação espontânea da natureza, que a reflexão logo acalmará, desde que ele tenha recuperado o domínio de si próprio. Embora uma sanção tenha por fim provocar o arrependimento, deverá também ter como consequência a reparação do mal feito a outrem e a resolução de melhor proceder no futuro. Sendo a primeira impressão a que mais abala o espírito infantil, a sanção, para ser eficaz, será empregada desde as primeiras faltas. Do contrário, a consciência e a vontade correm o risco de jamais formarem-se. Os educadores poupar-se-iam bastantes dificuldades e obteriam uma docilidade pronta e fácil, se interferissem, sem hesitação e com autoridade, logo que os instintos infantis desviam-se do bom caminho. Sanções reparadoras. A sanção deverá ter sempre um caráter reparador. Ela consistirá, por exemplo, em fazer devolver um objeto roubado, ou pedir perdão à pessoa ofendida, em repartir uma criança da merenda, em favor de um companheiro, se ela tiver sido golosa, em pagar uma hora de trabalho a mais, se ela tiver sido preguiçosa, em proibir de brincar com seus amigos, se ela tiver faltado à escola, etc. Um castigo jamais deverá redundar na diminuição do culpado e em seus próprios olhos, mas, pelo contrário, proporcionar-lhe a ocasião de se redimir, elevando seu caráter. Por isso, ele consistirá em exigir uma atividade útil, prestar algum serviço em casa, entrar de seus companheiros para lhes testemunhar amizade, etc. As sanções brutais são, geralmente, ineficazes. Submeter a criança nas más ações não a eleva. Para isto, precisar-se-iam empreendimentos que lhe tragam um trabalho, exigindo paciência e um pouco de habilidade. A reparação de um ato repreensível constitui, não a anulação, mas a expiação. Antes de castigar, cumpre ao educador procurar descobrir a causa do delito e adaptar a punição de acordo com o caso. Não é tanto a palavra punição como a reparação que deverá, sem ser posta em destaque, pois somente esta última é capaz de despertar o desejo de um estado superior. Porventura não se trata, de facto, de reconciliar-se com uma lei superior que foi violada? A verdadeira sanção será, sempre, ditada pelo amor que dedica-se ao educando. Ela supõe que os educadores tenham refletido de antemão para assegurarem-se de que ela trará os frutos que eles esperam. Ela só será eficaz no dia em que a criança resolver trabalhar por si mesma para seu próprio aperfeiçoamento. Embora castigos corporais possam ser, eficazmente, empregados para crianças muito pequenas, tornam-se perigosos quando se aplicam às maiores. Eles rebaixam-se a seus próprios olhos, impedindo o desenvolvimento dos sentimentos de honra e do senso de vontade. Acostumam-nas a empregar, por sua vez, métodos de brutalidade nas relações com os companheiros e expõem, os pais, a deixarem-se arrastar pela violência de seu temperamento e a guiarem-se por suas impressões, o que é a pior das disposições para um educador. Estímulos necessários. Embora seja impossível formar-se a consciência sem aplicar punições, quando oportunas, convém não esquecer que o educando é um ser fraco, que precisa ser incentivado e sustentado em seus esforços. Ele o será por meio de recompensas adequadas, como os castigos, à sua idade e ao seu temperamento, mas orientadas por uma espiritualização mais elevada. A mais humilde recompensa dirigir-se-á ao corpo e à sensibilidade, a mais elevada aos sentimentos e às aspirações superiores. Na idade em que a criança vive apenas pelas sensações, ela confundir-se-á com um prazer corporal. Mais tarde, porém, é a sua inteligência e as suas faculdades morais que será conveniente fazer apelo. Não é contraindicada a multiplicação dos estímulos. Todavia, é preciso velar para não incentivar no filho o hábito de esperar sempre algum proveito de seus esforços pessoais. De que serviria se as recompensas não constituem a falta de tato de pagar sempre com alguma compensação a boa vontade do filho?
Este viria a agir apenas visando vantagens e jamais atingiria o verdadeiro desinteresse moral. Permaneceria sempre no grau inferior da moral utilitária. Outro perigo seria desenvolver o amor próprio e o orgulho ao multiplicar-lhe os elogios. Insensada demais, a criança acabaria julgando-se de uma essência superior e desprezando os que não obtêm êxitos tão facilmente quanto ela. O verdadeiro estímulo consiste em suscitar-lhe a alegria de ter cumprido o dever e dado satisfação aos seus educadores. No ápice da vida moral, a criança procura agir bem pelo simples amor a Deus e à perfeição. Sanções e domínio de si. Nada mais difícil do que aplicarem-se sanções de acordo com a justiça. Isso requer um completo domínio de si e o conhecimento exato do educando e dos motivos pelos quais ele age. Não se trata da mesma maneira uma criança que se esquiva do trabalho por estar cansada, de outra que o faz por ser preguiçosa. Não convém castigar da mesma forma uma criança de vingança e outra provocada por uma injustiça. O emprego das sanções é inseparável do espírito de caridade. É preciso amar a criança, a fim de compreendê-la e aplicar-lhe castigos ou recompensas adaptadas à sua índole. Esse amor será esclarecido se ele terá como preocupação o bem do educando e não a satisfação de sua personalidade moral. O educador não deixará se levar por uma antipatia cega e instintiva. Eis porque as sanções variam ao infinito. Não se poderia delas apresentar um encaminhamento sistemático. Os pais têm sempre à sua disposição uma gama ilimitada de meios, tanto para punir como para recompensar. O educador escolherá os mais eficazes, a fim de desviar o educando de uma alienação, fazendo-lhe sentir a sanção como prejudicial ao erguer-se de melhor proceder. Uma sanção deve ser um meio de progresso, e não um processo para obter a paz. Segunda parte. Formação das faculdades. Capítulo 1. Hierarquia das faculdades. Educar uma criança é ajudá-la a ultrapassar-se a si mesma. Por conseguinte, agir de modo que as faculdades superiores dominem sempre as inferiores. Os primeiros hábitos. O desenvolvimento das faculdades é progressivo. Ao nascer, o bebê só conhece seu corpo e só reage em função de sua sensibilidade. É preciso, pois, começar dando ao corpo tais hábitos, que ele não se torne um obstáculo ao exercício da vontade e das faculdades superiores. Trata-se de uma espécie de adestramento, graças ao qual a criança, aprendendo a dominar seus caprichos, aprende ao mesmo tempo a submeter-se às normas de vida e a hábitos que servirão de base aos esforços ulteriores das faculdades morais e intelectuais. A atividade sensorial. Às impressões puramente sensíveis sucedem-se múltiplas atividades sensoriais. A criança entra em contato com o mundo exterior, conhecendo-o em sua materialidade e aprendendo a manejar a variedade de objetos que o compõem. É, portanto, que o educador terá de orientar-lhes os movimentos para que ela adquira o domínio destes e de ensinar-lhe como coordená-los, em vista de obter o máximo de aproveitamento. A educação das capacidades sensoriais e manuais terá como fito desenvolver certas qualidades que já têm um valor moral, como, por exemplo, a ordem material, a observação exata da realidade, a perseverança nas ocupações empreendidas, a adaptação do esforço a um fim visado. A fase das perguntas. É durante os anos ditos de formação sensorial que a criança adquire as qualidades do bom obreiro manual e prepara-se para conquistar as faculdades superiores da compreensão e do julgamento, numa palavra, a inteligência. O período chamado dos porquês e dos comos faz surgir os primeiros sintomas da curiosidade intelectual. No decorrer de suas manipulações e de suas observações, a criança choca-se com compreensões e mistérios que ela procura resolver com o auxílio de perguntas feitas aos que a rodeiam. Esse período de sua formação é de uma importância capital, pois é do modo pelo qual seus educadores ele será habituado a responder-lhe que dependerão seu amor à verdade e o vigor de sua inteligência. Acaso não é por meio desta que ela aprenderá a julgar e a distinguir o verdadeiro do falso? Aparecimento da consciência moral. Mas a educação da criança não está encerrada, pelo fato de ela saber servir-se habilmente de suas faculdades intelectuais. Um homem pode, perfeitamente, ser muito inteligente e só aplicar seu saber para satisfazer suas paixões e enganar a seus semelhantes. Pois que o conhecimento e a prática do bem exigem que a inteligência seja subordinada a uma faculdade superior, a consciência moral, destinada a dirigir a atividade dos grandes, tanto do corpo como da alma.
Educar um ser humano é, pois, torná-lo senhor de sua consciência, de tal forma que esta não se deixe jamais perturbar e desvirtuar pela paixão. As crenças religiosas. No entanto, a própria consciência deve ser subordinada a uma crença religiosa, quer dizer, a essa convicção de que cada um é responsável por seus atos perante Deus. Por isso, para formá-la, cumpre suscitar no educando a vontade de um aperfeiçoamento contínuo, em vista de tornar-se tão perfeito como o Pai Celeste que lhe outorgou a vida. Assim, pois, a educação da criança exige que esta, graças à interferência de seus educadores, ultrapasse-se, todos os dias, a si própria. Mas isto só deve operar-se em função da hierarquia dos valores, isto é, os pais terão sempre em vista que a saúde do espírito é superior à do corpo, que a pureza da consciência excede infinitamente o conjunto das faculdades humanas e, finalmente, que a criatura humana terá de prestar contas de suas ações ao Juiz Supremo. Coordenação dos valores. No entanto, embora as faculdades se superponham, elas devem se coordenar para não se oporem umas às outras. É assim que, não obstante a obrigação de zelar pela saúde infantil, os cuidados proporcionados ao corpo não podem comprometer o desenvolvimento das faculdades superiores. A saúde é fator do ser humano enquanto é um elemento de equilíbrio do caráter e da vontade e enquanto facilita a ação das faculdades superiores. Se os pais não visarem acima de tudo a formação moral do filho, eles se exporão ao risco de desequilibrar o desenvolvimento normal das faculdades morais, principalmente as do coração e da inteligência. Um homem em boas condições físicas não é, por esse fato, inteligente e moral. Todavia, posta ao serviço das faculdades superiores, a saúde facilita-lhes o exercício e o equilíbrio. Assim como a inteligência excede, em dignidade, o corpo e seus órgãos, assim também a saúde espiritual tem mais valor, em geral, que a corporal. Não raro, uma criança de natureza franzina mostra disposições surpreendentes para as letras e os exercícios do pensamento. Um grande número de homens de gênio foram de constituição pouco robusta. E um fato de observação corrente que, crianças imobilizadas pelas enfermidades e que, por este motivo, não viveram longo, são mais refletidas e atentas que outras, cuja saúde exuberante, provocando-lhes uma excessiva atividade externa, prejudicou-lhes o desenvolvimento intelectual. O equilíbrio do julgamento. Para que uma inteligência infantil desabroche normalmente um certo número de condições são rotineiras, desde muito cedo. A primeira é que o educar cresça num ambiente de calma e não seja, constantemente, alvo de uma autoridade importuna que lhe paralisa o desenvolvimento, nem vítima do nervosismo dos que o cercam. Há psicoses mentais cuja única causa são os procedimentos inábeis dos educadores. A paralisia do pensamento pode, muito bem, proporcionar um regime de temor e violência, e o julgamento pode ser desvirtuado por eles constantemente, excitando a sensibilidade da criança. Acostumam-na assim a só julgar a realidade pelas emoções que esta provoca. Outras vezes, privada da afeição dos pais, ou dolorosa testemunha de suas discórdias, ela levará à interpretação dos acontecimentos sob um prisma pessimista, que falseará a objetividade de seus julgamentos. A psicanálise demonstra que a obsessão, a mania de observação e inúmeras outras psicoses não têm origem além da influência de um ambiente mal adaptado à exigência da formação intelectual e sentimental do educando. É importante, portanto, para que a inteligência infantil se desenvolva normalmente, que ela desabroche numa atmosfera de paz e de alegria. Para que ela tome seu impulso e não seja tolhida pelas faltas de tato da autoridade, é preciso que uma criança cresça no seio de uma família calma e unida, que desperte seus esforços sem cansá-la nem chocá-la. Quando nos referimos à formação da inteligência, não temos imediatamente à vista a instrução e a multiplicação de conhecimentos, porém a formação do julgamento. A escola, geralmente, fracassa porque procura fazer do aluno uma espécie de pequenas sabedorias, com muitos conhecimentos, mas incapaz de julgar por si mesmo e de ter opiniões esclarecidas e pessoais sobre a ciência adquirida. Quando pedimos aos educadores para formarem atitude infantil, colocamo-nos do ponto de vista dessa faculdade superior e pessoal, graças à qual o indivíduo orienta seus pensamentos e compreende o valor das ideias e dos fatos, que especificamente a trama de sua existência.
Essa formação do julgamento compete mais à família do que à escola, pois o professor primário é levado a transmitir aos alunos noções já elaboradas, sem ter o tempo, nem a liberdade de dirigir e retificar a produção produzida pelo seu ensinamento no cérebro de cada um dos alunos que constituem a classe. Ao passo que, em família, a criança faz perguntas, pede explicação, repete. Expõe, sem constrangimento, seu modo de ver. Assim, seu pensamento pode ser orientado pelo que a ouvem. Muitas vezes, as paixões tolhem o exercício normal da inteligência. Desvirtuam os julgamentos, inclinando-os no sentido dos desejos ou das repulsões. Essa tendência é particularmente especial na criança, cuja única preocupação consiste em satisfazer seus instintos nascentes, sem levar em conta a realidade objetiva. É um elemento capital da formação da consciência ensiná-lo a julgar objetivamente, sem considerar seus interesses particulares. Basta observar a influência das paixões sobre os adultos e até as certezas para compreender o quanto é importante habituar a criança ao desinteresse pessoal, se quisermos que ela coloque acima de tudo a verdade, ainda que esta vá de encontro à sua própria conduta. O homem íntegro é aquele esses julgamentos jamais são influenciados por consideração de algum interesse particular. A formação das noções morais. Essas observações nos levam, muito naturalmente, a considerar a formação da consciência moral, na medida em que ela é uma faculdade superior que deve presidir a conduta e ensinar a prática do bem e a fuga do mal, sem considerar benefícios ou danos pessoais que daí possam resultar. De todas as faculdades humanas é esta que se deve formar com o maior cuidado, pois dela dependerá do valor moral, cumpre colocá-la bem acima da saúde física e da inteligência. A consciência implica as noções de lei moral, de obrigações e de dever. É graças à ação da autoridade, no curso dos primeiros anos, que se incutem essas noções. Para o filho muito pequeno, a lei confunde-se com as ordens de seus pais. O bem identifica-se com o que eles lhe permitem, o mal, como o que lhe probem. Eis porque os pais estarão atentos para nada pedirem ao filho que não seja conforme ao bem e só interditarem-lhe atos contrários à moral. Só conseguirão isso na medida em que tenham, por eles próprios, uma formação moral tão esclarecida quanto possível. A prática da moral consiste, pois, na obediência à lei. A noção do bem e do mal resume-se no fato de obedecer ou não. A noção do dever formar-se-á de uma maneira tanto mais clara e mais forte na consciência infantil, quanto mais firme e precisa para a influência dos pais. Se as ordens mudam e modificam-se segundo o humor do momento ou se os pais contradizem-se, o filho jamais virá a compreender a lei e suas exigências, nem tampouco as obrigações que daí decorrem. É, pois, na medida em que a criança tenha sido habituada a conformar sua conduta aos critérios de educadores esclarecidos que nela consolidar-se-á, um pouco, a noção do dever. Virá o dia em que a obediência, com base nessa noção, não dependerá mais da autoridade exterior dos pais, mas da autoridade toda pessoal de sua própria consciência. O papel dos educadores consiste, precisamente, em fazer passar de fora para dentro da autoridade externa, ao interior da consciência, as noções de lei e de obrigações. A autoridade deve, progressivamente, apagar-se, a fim de ceder lugar a uma puramente moral, a do dever pessoal. Os pais conseguirão isso tanto mais facilmente, quanto mais eles próprios derem o exemplo da fidelidade ao dever. Capítulo 2. Alegria e trabalho. O brinquedo e seu valor educativo. A formação das faculdades por meio do brinquedo por uma cegueira incompreensível, os educadores, salvo exceção, parecem não ter adquirido consciência do valor educativo dos brinquedos. Contudo, estes são um esforço, mais ou menos espontâneo da natureza, em vista de exercerem as faculdades de que o adulto, um dia, terá de servir-se para realizar sua vocação de homem. Eles têm, pois, um valor educativo de uma importância particular. É brincadeira que uma criança manifesta as tendências de seu caráter, pois, tratando-se de uma atividade livre e não obrigatória, suas paixões, aí, mostra-se sem artifício, nem hipocrisia. Assim sendo, os pais, não somente não têm o direito de desinteressarem-se pelos brinquedos, mas, por meio deles, poderão, mais facilmente, orientar e reprimir as inclinações profundas de sua natureza. Não é quando uma criança está sentada, auxiliada, diante de sua mesa para fazer suas lições, ou quando se acha cercada de pessoas que a fiscalizam e a obrigam a ficar quieta, que se descobrem sua índole.
No entanto, o erro de um grande número de maus pedagogos foi o de confundir os exercícios e as disciplinas escolares ou familiares com os verdadeiros e eficientes métodos de educação. Isso supõe a ação livre das faculdades. Ela esclarece e dirige as espontaneidade da natureza, sem, entretanto, suprimi-las. Os brinquedos são considerados pela maioria dos pais sem simples diversão. Ora, se há jogos que o são, o mesmo não acontece com os numerosos esforços pelos quais a natureza procura fazer brincar as faculdades, a fim de prepará-las, antes que elas estejam aptas para as múltiplas atividades da vida humana. A criança que procura fazer uma massa não está brincando e sim, exercitando-se a manejar a terra com seus instrumentos. A menina que faz papel de mãe, prepara-se para seu papel materno e o menino que brinca de soldado, para empregar sua força combativa. Evolução progressiva dos brinquedos às atividades espontâneas são exatamente adaptadas ao desenvolvimento das faculdades infantis. Por isso, os brinquedos do bebê, em seu berço, os do aluno, no decurso dos anos escolares e, mais tarde, os do adolescente, fazem despertar as faculdades próprias de cada idade. Pelo fato de estes se desenvolverem progressivamente, os brinquedos complicam-se ao se adaptarem ao desenvolvimento da pessoa humana. O berço. No berço, o recém-nascido movimenta-se, olha, ouve e, pela variedade dos exercícios a que se entrega, coordena pouco a pouco os diversos órgãos que constituirão, um dia, os instrumentos do seu corpo. Ao ensinar ao filho a sorrir ou a mover os fantasmas, a mãe adapta sua influência aos exercícios espontâneos da natureza, facilitando-lhe o progresso. Por que esqueceram os pais tão facilmente essa noção essencial da adaptação e, em vez disso, de permanecerem junto ao filho e de suas atividades, perdemos contato logo que ele começa a crescer? E, no entanto, a sua influência depende, em grande parte, da maneira pela qual saberão colocar-se ao alcance e ao nível infantil na ocasião dos exercícios espontâneos da natureza. As atividades sensoriais. Após os exercícios do berço muito ocultos, porque o corpo ainda não adquiriu a possibilidade de locomover-se sozinho, vêm as mil complicações pelas quais o bebê, enfim, senhor de seus movimentos, toma contato com a matéria-prima. A criança que gosta de mexer-se, saltar e correr, que sente necessidade de apalpar tudo que lhe cai sob as mãos, seus olhos dirigem-se casualmente para os espetáculos novos e imprevistos, não é o instrumento passivo das chuvas que a atingem, mas um ser pessoal e ativo, entrando em contato com a natureza e os objetos que a compõem. Não é, pois, para divertir que ela passe seu tempo em movimento, havendo necessidade de tocar tudo o que vê, e sim, para adaptar seus instrumentos de trabalho à complexidade dos objetos. Se observarmos aquilo que chamamos seus brinquedos, constataremos que se trata, para ela, de aprender a manejar a matéria e dela servir-se. Ela gosta de mexer na terra, de chafurdar na água, de rasgar papel, de juntar pedaços de pau e de papel. Quase ao mesmo tempo, assistiremos a uma nova fase de seu desenvolvimento, a necessidade de utilizar os materiais dos quais ela conhece doravante o manejo. Começa toda a espécie de construções e procura servir-se dos objetos, imitando os adultos. Prepara a comidinha, faz papel de vendedor, imita o trem. A menina veste e despe suas bonecas, brinca de colégio. O menino construiu cabanas ou fortalezas e finge ser soldado. Os jogos coletivos. Aos brinquedos de imitação breve virão acrescentarem-se outros, que aparentemente preparam a criança para o critério da vida em sociedade. Por meio deles, ela vai entrar em contato com amigas de sua idade. Não irá mais brincar apenas para sua satisfação pessoal ou manipulações e aos colegas com a finalidade única de tornar o jogo mais animado e atraente. Ela começa a se preocupar em organizar os divertimentos. Nenhum chefe estabelece normas de jogo às quais cada um dos participantes deve submetê-lo sob pena de ser excluído por seus parceiros. Essas normas são um imperativo consentido. Não há necessidade de que um exercício especial, destinado a fazer aparecer as noções de lei e de sanção, no seio de uma comunidade em embrião? Os grandes jogos coletivos organizados por equipes, lutando umas contra as outras e que, infelizmente, são encontrados antes da adolescência, acaso não equivalem a ensaios destinados a preparar o indivíduo para a vida em comum, para a luta que ela supõe e para as noções de justiça e liderança que as devem dominar? Uma pedagogia esclarecida não deveria, porventura, procurar seguir a evolução dos jogos da criança e do adolescente?
Ela aí descobriria a evolução das forças físicas, intelectuais e sociais à medida que estas manifestassem sua amizade. Os jogos e o desenvolvimento das faculdades. Uma análise atenta permitiria classificar os jogos segundo as faculdades que eles põem em ação. Há, primeiramente, divertimentos e exercícios destinados a fortalecer o corpo, a dar-lhe a agilidade, a habilidade e a audácia que lhe fará um instrumento dócil e fácil de manejar. Há uma imensa variedade de coisas que são destinadas a fazer da criança um obreiro hábil, para bem servir-se de seus sentimentos e, em particular, de suas mãos. Outros que visam mais diretamente as faculdades intelectuais, tais como a reflexão, a observação, o cálculo. Até as emoções e os sentimentos procurar expressar-se. E desenvolver durante os jogos infantis as histórias e os contos aleatórios não serão meios de despertar na criança as disposições morais que ela terá que exercer durante a vida? Conhecimento da criança graças ao brinquedo é a propósito do livre exercício dos jogos que se manifestam disposições íntimas, as tendências e a índole da criança. Este, ao brincar, mostra que tem um temperamento de líder, aquele outro que é mais inclinado a seguir e a obedecer. Há como demonstrar uma grande habilidade manual e outras. Uma maior demanda para as atividades do espírito. O sucesso torna esta dura e desdenhosa para com o vencido e o fracasso então gera um desejo de vingança. Durante o brinquedo manifesta-se o espírito de violência ou de domínio, o ciúme ou o rancor, a lealdade ou a mentira, o espírito batalhador ou pacífico, a coragem ou a covardia, em resumo, todas as paixões que correm o risco de passarem despercebidas. Se a criança não brinca ou se só a observamos nos momentos em que ela é submetida a obrigações impostas pelas disciplinas escolares ou familiares. O papel do educador. Em que sentido deve o educador intervir para dar aos jogos infantis toda a sua eficácia educativa e para estimular as tendências que a criança não se manifesta, ajudando-a a encontrar sua verdadeira vocação e a orientar sua vida moral? Primeiramente, o educador procurará ajudá-lo a descobrir os jogos e diversão proporcionados à sua idade. A criança é, naturalmente, levada a multiplicar os exercícios espontâneos da natureza, embora seja, muitas vezes, incapaz de escolhê-los. É também, por ocasião dos brinquedos, que ela deve ser incentivada para não desanimar diante de uma conquista difícil. Uma vez que as tendências se manifestaram no decorrer dos jogos, o educador observará a criança para reprimir as paixões perigosas e estimular as outras. Assim, ele ensinará que há aptidões de comando, a exercer sua autoridade em benefício de seus companheiros, sem abusar disso e sem faltar às leis da justiça e da cordialidade. Aquele que for mais inclinado à docilidade, escolha bem seus chefes e não deixe-se arrastar por líderes maus e perigosos. Ele corrigirá as faltas dos trapaceiros e castigará o que procura vingar-se de seus fracassos. Em resumo, a todo momento o educador terá de interferir para ensinar a todos a brincarem direito, quer dizer, a servirem-se do brinquedo apenas a fim de ajudar a formação de suas faculdades e de sua consciência. Aproveitará as regras do jogo para explicar as vantagens das leis na vida coletiva e, assim, induzi-los a aceitarem as disciplinas educativas e suas avaliações. O brinquedo e a orientação profissional. Fala-se muito hoje em dia de orientação profissional. Centros especializados examinam o candidato para descobrir-lhe as deficiências físicas e intelectuais que especificamente contraindicação para tal ou tal ofício e as disposições detalhadas a tal ou tal outro. Mas, em geral, ninguém se preocupa em observar quais os brinquedos que são entregues com mais facilidade e diversão. E, todavia, é a propósito da escolha dos divertimentos e da maneira de brincar que se manifestam suas inclinações mais profundas e, por consequência, as que mais devem ser claras ao educador sobre a orientação a dar aos estudos e a escolha de uma profissão. Certos médicos, especialistas em delinquência infantil, fazem o doente brincar para descobrirem-lhe as tendências recalcadas e geradoras de conflitos com as pessoas que o cercam, adotando, assim, nossos pontos de vista sobre a importância do divertimento na formação e na orientação infantil. O desejo de sucesso. A verdadeira atividade recreativa consiste sempre num esforço em vista de vencer uma dificuldade, quer se trate dos exercícios físicos ou de uma construção qualquer. Ela é também, sobretudo nos anos que se segue à primeira infância, uma luta para derrotar um adversário, jogos de campo, brincar de esconderijo, concursos de todas as espécies.
Em qualquer dessas atividades, o espírito é obrigado a trabalhar para descobrir os melhores métodos de sucesso. Quando elas assumem um caráter intelectual, adivinhações, palavras cruzadas, etc., apresentam-se sempre sob o mesmo aspecto. Uma dificuldade a vencer isso nos leva à conclusão de que o ideal seria que o trabalho da criança se apresentasse comumente sob a forma de um brinquedo. Para isso, após ter-se-lhe explicado qual a faculdade que trata-se de pôr em ação, mostrar-se-lhe-ia como combater para superar as resistências, isto é, para resolver um problema, descobrir o pensamento de um autor, etc. Esse esforço seria, muitas vezes, facilitado pela cooperação, pois a criança aí encontra mais facilmente a necessidade de lutar em vista de uma vitória a obter. Há alegria na educação e nos divertimentos. A alegria é um elemento essencial à educação. Dá ânimo, coragem, generosidade, facilita o esforço e predispõe à luta. Mas, para que produza seus efeitos moralizadores, é preciso que ela não seja visada por si mesma ou, em outras palavras, que não tenha por base o egoísmo. Convém não esquecer que ela é um meio e não uma finalidade específica. Não deve ser fornecida pelos educadores senão em recompensa a um esforço e para preparar outros. As alegrias que não oferecem a nenhuma disposição moral do educar estão sujeitas a desvirtuarem-lhe a consciência e a desenvolverem-lhe suas tendências ao gozo egoísta. O prazer deve apresentar-se como uma preparação ao esforço e, ao mesmo tempo, como uma recompensa deste. O educador velará para que todo impulso de boa vontade seja, naturalmente, seguido de uma alegria correspondente. Se a vida moral do educar não fosse acompanhada de satisfação alguma, ela ser-lhe-ia sem interesse e fatigá-lo-ia facilmente. Isso explica o fato de um grande número de alunos negligenciarem o trabalho escolar, por não serem acompanhados de qualquer compensação, enquanto fazem grandes esforços nos jogos porque daí esperam algum sucesso. A criança procura, muitas vezes, proporcionar-se prazeres para satisfazer seus instintos. Eis porque cumpre ao educador analisar o valor moral das alegrias que ela deseja, a fim de ver como podem ser estimuladas e como que serão reprimidas. Distinção entre o brinquedo e o divertimento. As distrações não devem ser confundidas com o brinquedo. Este, considerado do ponto de vista educativo, é um exercício espontâneo, destinado a facilitar a preparação das faculdades. As distrações, como seu nome o indica, têm por fim distrair para descansá-las as faculdades mais ou menos fatigadas, sejam os exercícios da ação espontânea ou o trabalho voluntário. Elas consistem numa mudança de ocupações mais do que numa cessação de atividade. Assim, a criança esgotada por um trabalho assíduo distrair-se-á por um passeio no campo, que sua atenção muito tempo fixada sobre problemas de aritmética buscará um derivativo a seu esforço, pulando, ouvindo música ou alguma história engraçada. Distinção entre o repouso e o divertimento. Quanto menor for a criança, isto é, menos formada sua personalidade moral, menos será ela capaz de aplicar-se por muito tempo a um mesmo exercício. Precisa de distrações variadas ou de frequentes mudanças de ocupação. Todavia, não se deve confundir repouso com divertimentos. O primeiro é a cessação de toda espécie de atividade. Identifica-se praticamente com o sono, durante o qual refazem-se ao mesmo tempo o corpo e o espírito. Embora o divertimento não seja o repouso, é uma ocupação destinada a fazer desaparecer a tensão que acompanha o trabalho. É uma espécie de libertação benfazeja que distende as faculdades do organismo cansado por uma aplicação longamente mantida. Variedade de divertimentos. Os divertimentos apresentam-se sob as mais variadas formas: a leitura, a música, o trabalho manual, o passeio, os jogos, encarados sob o aspecto de distração, etc. Todos eles implicam uma atividade específica do corpo ou do espírito. Confundi-los com o ferniente é destinar o educando a toda espécie de desvios morais, principalmente as depravações da preguiça e da imaginação. Tirando as horas de sono, a criança deve estar sempre ocupada, seja com um trabalho obrigatório ou com diversões livremente escolhidas. Estas exercem uma influência considerável no seu comportamento moral e no desenvolvimento de suas faculdades físicas ou intelectuais. Finalidade dos divertimentos. Bem escolhidos, eles preparam a criança para realizar com mais entusiasmo e coragem as tarefas que lhe cabem no seio da família e da escola.
No entanto, eles podem, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento de certas faculdades que ela não tem ocasião de exercitar no curso de suas ocupações habituais. Os divertimentos mais indicados são os que podem ajudá-la a melhor preencher, mais tarde, os deveres de sua vocação. Para a menina, os que a orientam em vista das ocupações domésticas e maternais. Para o menino, os que lhe desenvolvem as aptidões para a construção, a invenção e o comando. Eles podem mesmo contribuir poderosamente para a formação dos sentimentos morais. Distrair uma criança contando-lhe histórias, fazendo-a preparar as festas da família, abrindo-lhe horizontes sobre a arte e a música, constituem outros tantos meios de formar seu coração, sua consciência e sua imaginação artística. A escolha dos divertimentos. A escolha das distrações, quer se trate da criança muito pequena ou do adolescente, é, pois, de uma importância capital. Um mesmo gênero de divertimento será são ou nocivo, segundo as disposições dos que o apresentam e as daqueles que dele aproveitam. A mãe que pretende distrair sua filha, oferecendo-lhe uma boneca de luxo, cultiva o espírito de vaidade em detrimento do sentimento materno. Os excursionistas que se servem da liberdade dos campos para multiplicarem as aventuras sentimentais entre adolescentes dos dois sexos, encaminham-se para ruínas morais que destroem o efeito salutar da vida ao ar livre. É uma arte delicada da escolha dos divertimentos, tendo cada um desses, normalmente, como fruto, desenvolver um certo gênero de atividade e exigindo, por conseguinte, uma adaptação às disposições próprias da infância ou da adolescência. Os que convêm a uma criança que possui gostos e aptidões manuais não serão os mesmos que aqueles que prenderão o interesse de outra, cujas tendências orientam-se para preocupações artísticas ou intelectuais. Não se deve, contudo, esquecer que o educando possui, geralmente, capacidades variadas que lhe permitem satisfazer-se com divertimentos que visam, ora, ao desenvolvimento de suas aptidões físicas, ora ao de suas faculdades artísticas e intelectuais. Eis porque a escolha não deverá ser feita num sentido unilateral, haverá necessidade de uma mistura, facilitando o desabrochar das diversas faculdades do interessado. Divertimentos estéticos. Entre os divertimentos de orientação estética, mencionaremos a dança, a música, o teatro e a literatura. Qualquer desses pode ser cultivado, desde que haja cuidadoso critério na seleção. São úteis ao desenvolvimento geral da personalidade. Compete ao educador verificar-lhe o valor moral. Assim, a dança, que podemos definir como a elegância dos movimentos rítmicos, tornar-se-á sã ou nociva, conforme as emoções que provoca. Poderá, em muitos casos, preencher sua finalidade sem o menor perigo para a sensualidade, ao passo que, outras vezes, terá como efeito perturbar a sensibilidade a ponto de deixar os dançarinos num estado de languidez responsável pelos mais perigosos procedimentos. O mesmo acontece em relação à música. A harmonia dos sons pode contribuir para uma elevação de sentimentos ou, pelo contrário, provocar excitações ou sonhos perigosos. Cabe ao educador ajudar a criança e, mais ainda, o adolescente a discernir os estados de alma provocados pela variedade de divertimentos que lhes são oferecidos. A leitura de romances ou as representações teatrais constituem, também elas, formas de arte que exigem uma seleção precavida para não se tornarem instrumentos de perversão. Embora convenha habituar a criança a pedir conselho a propósito da escolha de suas leituras, é necessário acostumá-la a analisar por si mesma o gênero de emoções provocadas por tal ou tal livro, de modo que o efeito produzido pelas leituras varia segundo as idades, as disposições e as circunstâncias da vida. Por isso, o educador avisado saberá adaptá-las a essas exigências. Divertimentos do corpo. Entre os divertimentos destinados ao corpo e ao desenvolvimento de suas diversas capacidades, assinamos o acampamento, os esportes e os jogos de destreza. Regra geral: se o prazer experimentado despertar na criança força e generosidade para melhor cumprir sua obrigação cotidiana, ele deve ser reputado são e legítimo. Neste caso, ele representa o papel de estimulante e proporciona o mínimo de alegria necessária ao desempenho generoso do dever. Se, pelo contrário, o divertimento escolhido aumentou o comodismo, diminuindo a força de resistência às tentações e a generosidade em face do esforço, ele será considerado nocivo. Certos prazeres, legítimos em si quando tomados em excesso, desenvolvem o egoísmo do corpo às custas das potências espirituais da alma. Distrações intelectuais.
No cume das distrações intelectuais, convém colocar as leituras que obrigam a pensar e a ampliar os conhecimentos. Os livros históricos ficarão no primeiro plano da formação do julgamento dos adolescentes. Eles prendem sua imaginação no declive do sonho e da utopia, obrigando-os a refletirem em função dos fatos e da realidade. Os ensaios de composição literária em verso ou prosa são muito proveitosos para formar o espírito. Igualmente benéfico ao desenvolvimento da atenção e do cálculo são certos jogos de sociedade, tal como o xadrez. Os ensaios de construção, tanto para os adolescentes como para as crianças, têm a grande vantagem de desenvolverem, ao mesmo tempo, os exercícios manuais e a imaginação inventiva. O homem completo não deve saber trabalhar apenas com seu cérebro, mas também com as mãos. O engenheiro reflete ao mesmo tempo que constrói. Ora, a maioria das crianças são engenheiros em potência. O adolescente, cujos divertimentos habituais limitam-se ao esporte, arrisca-se a desenvolver apenas suas aptidões físicas em detrimento das intelectuais. É um excesso no qual ele cai, tanto mais facilmente, quanto seu espírito for, geralmente, mais preguiçoso que o corpo. O educador prevenido saberá remediar este perigo, misturando o interesse pelos conhecimentos intelectuais às recreações propriamente esportivas. Ele o fará, contando a história da cidade ou da região visitada, excitando a curiosidade do excursionista para as produções geográficas e industriais do lugar escolhido para o acampamento. Divertimentos e vocação. Um divertimento trará tanto mais frutos, quanto melhor corresponder às mais secretas aspirações da alma. Tal menina, que gosta de distrair-se ocupando-se com crianças, interessar-se-á, muito naturalmente, pelos problemas educacionais. Tal rapaz, que gosta de exercer sua força e autoridade, prepara-se insensivelmente para seu papel de chefe e protetor da família. As distrações mais saudáveis são as que enriquecem a natureza, sob o ponto de vista de suas aptidões. Observemos, para terminar, que todo ser humano é destinado a amar seu próximo. Assim, o educador empenhar-se-á em multiplicar os divertimentos, cujo fruto é suscitar a alegria de dar e de esquecer-se pelos outros. O divertimento infantil, acompanhado da vontade de distrair seus companheiros, é essencialmente moralizador, da mesma maneira que o rapaz ou a moça que se dedicam às obras de apostolado. As almas mais elevadas distraem-se fazendo o bem.